nome é Aldo Câmara, eu sou coach. Com 17 anos de idade eu vim morar em Brasília com a minha mãe. Ela tinha acabado de se separar, então acabou que eu peguei uma casa meio conturbada. Mas e nessa época eu era muito dependente de amigos e eu comecei a me envolver com bebidas, com drogas. Eu cheirava lança-perfume, gás de isqueiro, até borracha, eu cheguei a cheirar. E eu tava muito... Para eu me divertir eu tinha que ter uma adrenalina assim, ou brigava, ou ficava com alguém, ou usava droga, ou bebia. E aí minha mãe alguém convidou ela para ir na Sara Nossa Terra. E ela me chamou, eu não queria muito ir, porque eu tinha meio um preconceito com o evangélico, com a igreja. E eu falei que não ia. Só que uns dias antes eu tinha passado na frente da igreja com um amigo. E ele falou que ali tinha muitas mulheres bonitas. E eu falei, uai, então vamos vir pra cá, isso é o quê, uma boate? Ele, não pisa aí nem a pau. Isso aí é uma igreja de crente, então eu não vou não. E aí eu falei, eu também não. E aí quando minha mãe falou onde que era a igreja, e eu lembrei que era a igreja onde tinha as meninas bonitas. E graças a isso eu fui parar na Sara Nossa Terra, ou seja, eu fui pelo motivo errado. E quando eu cheguei por trás da igreja, eu dei de cara com os jovens, eu cheguei no Arena Jovem. E aquilo me impactou muito. Ali eu me converti naquele dia. Quando eu coloquei o pé na Sara Nossa Terra, eu parei automaticamente, já não fazia mais parte de mim, eu já não queria mais cheirar, beber, ficar, brigar. E a partir dali eu fui envolvido numa célula, comecei a participar dos grupos, comecei a me envolver, fiz uma revisão de vida, onde a minha vida transformou por completo. Lá eu tive um encontro real com Deus, foi lá onde tudo começou. Foi lá onde eu descobri o meu chamado de fazer a diferença, de ir levar a palavra de Deus. E depois disso, eu decidi que eu não queria mais ficar, eu queria um relacionamento sério, que eu queria uma pessoa para estar do meu lado. Eu não queria mais só beijar na boca, mas eu queria uma companhia, uma mulher para estar ao meu lado pelo resto da minha vida. E eu fiz uma lista com 23 itens, com coisas que eu achava importante em uma mulher. E eu sei que eu comentava tudo com os meus amigos, com os meus familiares, eu fui ridicularizado por muito tempo. As pessoas falavam que eu queria uma pessoa perfeita, falavam que eu escolhia demais, que eu ia ficar pra titio. E fui mal interpretado porque eu fiquei um bom tempo sem se relacionar com ninguém. E eu sei que isso nunca foi suficiente para afetar a minha fé. Eu sempre confiei em Deus e quanto mais eu lia a palavra, mais fortalecia que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E eu me agarrei nessa palavra, eu meditava de noite e a minha fé ia se enchendo e eu sabia que tudo que Deus tinha planejado ia se concretizar. E naquele dia a palavra me tocou tanto, o Espírito Santo de Deus me encheu de tal maneira, me encheu de fé. E eu estava esperando várias respostas naquela semana. De como que eu iria, como é que eu ia fazer, onde eu iria trabalhar. E mesmo assim, naquela palavra eu decidi fazer uma loucura para Deus. Eu decidi que todo o dinheiro que eu tinha juntado eu ia semear na casa de Deus. Eu ia mostrar que eu não dependo de pessoas, eu não dependo de homens, eu não dependo de dinheiro, eu dependo da graça de Deus. E eu lembro que naquele culto eu decidi, caramba, eu vou dar tudo que eu tenho que está na minha carteira. E eu tinha acabado de receber, então tinha muito dinheiro, tá? Eu recebi em dólares. Eu sei que eu peguei não só o dinheiro que eu estava guardando, mas eu fiz uma loucura mesmo. Eu fiz uma semeadura, depois eu voltei para o Brasil, passei em um concurso público mesmo sem estudar, pela graça de Deus. Eu lembro que os meus concorrentes, tudo estudando muito e eu focado na missão da minha célula, em participar da oração. E nesse tempo, antes de passar no concurso, como eu fui criado pelos meus avós, eu lembro que minha avó, aos 8 anos de idade, ela teve uma aula de francês e ela ficou impressionada com um brilho nos olhos da professora, porque ela falava com muita empolgação. E eu fui e cresci ouvindo a minha avó falando que o sonho dela era conhecer Paris, era ir na Torre Eiffel. E eu decidi desde que eu vi essa história pela primeira vez, que um dia eu iria levar a minha avó lá. E pela graça de Deus, em 2013 eu pude realizar esse grande sonho. Bom, e depois que eu fiz a minha lista, né,
da pessoa que eu gostaria. Eu sei que surgiram algumas oportunidades, mas não deram certo. E eu nunca abri mão de confiar em Deus, nunca abri mão de nenhum item do que estava na lista. E eu vi várias coisas que eu ia ficar para titio, eu vi várias coisas de que eu escolhia demais, mas eu tinha certeza que o melhor de Deus estava por vir. E foi aí que eu conheci a Monique Alves e foi incrível porque quanto mais eu conhecia, mais via que ela tinha as qualidades que tinha na minha lista. E isso foi me gerando muita fé, muita confiança, a gente foi se aproximando, nos aproximamos e viramos grandes amigos. E aí tudo aconteceu de forma bem natural, de forma bem espontânea. E quando a coisa é de Deus, não tem dúvida alguma, não tem medo nenhum. E eu decidi dar um passo, a gente não tinha nem um ano de relacionamento e eu decidi que eu queria tê-la pelo resto da minha vida, no mesmo propósito, na mesma missão. E eu decidi fazer um pedido de casamento um tanto quanto diferente. Eu planejei isso durante 6 meses, no qual envolvendo várias pessoas, equipe de produção, filmagem, dançarinos, tinha mais de 50 dançarinos, ao todo tinha quase 100 pessoas envolvidas. E precisava de algumas autorizações do governo e isso me deu bastante trabalho porque eu ia num canto e mandava para outro, ia no outro e mandava para outro, enfim. Eu sei que no final, na semana do evento que eu tinha planejado, eu lembro que a previsão do tempo era de chuva naquele dia, mas eu sabia que Deus cuida de cada detalhe. E na fé, graças a Deus, eu abri um sol fantástico, um dia lindo. E tudo aconteceu e foi um pedido que impressionou muito, saiu em vários lugares do país, o vídeo viralizou nas redes sociais, mais de 60 mil visualizações e isso abriu várias portas e eu vejo a fidelidade de Deus em cada detalhe, até no local que a gente escolheu para casar, não tinha condições nenhuma para casar, mais uma vez não tinha condições, mas eu não ando pelas minhas limitações, mas sim pelas possibilidades, mas sim pelas promessas de Deus. E mais uma vez eu vi Deus agindo de forma sobrenatural. E agora, dia 19 de junho, esse grande sonho vai se concretizar e eu estou muito feliz por isso, por enxergar que Deus cuida, que Deus prepara, que Deus providencia. E eu comecei a pensar, quem diz que eu não posso realizar grandes coisas porque eu não tenho condições financeiras? Quem disse que eu dependo somente disso? Quem disse que eu não posso criar soluções, criar uma estratégia para tornar isso real? E foi aí que eu decidi escrever um livro, no qual o nome é Quem Disse Que Não Posso? No qual eu relato como que eu tive experiências fantásticas de fazer um mochilão com R$200 pela América do Sul, como que eu levei a minha avó para conhecer Paris, como que eu comprei um apartamento, como que eu fui morar em Nova York com $70. E tudo isso eu coloquei no livro com várias ferramentas, com várias estratégias, vários insights, no qual a ideia do livro é justamente levar as pessoas a sonhar, levar as pessoas a confiar em Deus, levarem as pessoas a buscar soluções, buscar possibilidades. Tudo começou quando eu fui convidada a conhecer a Sara Nossa Terra. Nessa fase, eu estava na minha vida sentimental um pouco abalada. Foi quando, em um culto de terça-feira, eu fui até o altar e eu tomei uma decisão de deixar Deus agir na minha vida, de deixar Ele tomar as decisões e eu aguardar no Senhor. Por um processo, e um dia eu estava no meu quarto e eu me ajoelhei e orei ao Senhor e falei, Deus, a partir de agora eu quero sim viver o que o Senhor tem para mim em todas as áreas. E naquele momento eu peguei uma folha e comecei a detalhar item por item do homem de Deus que eu queria para a minha vida. E orava e falava, Deus, que o Senhor prepare esse homem, que seja de acordo com a tua vontade, que seja em cima do teu propósito. E uma noite, eu já estava um bom tempo já aguardando no Senhor, e Deus falou comigo que Ele estava separando uma linda bênção para me dar. E, na verdade, eu nem me atentei que poderia ser na minha vida sentimental. Eu pensei que fosse na minha vida profissional. Só que um mês depois,
eu conheci o Aldo como amigo, né? A gente começou a se aproximar, um conheceu o outro. Nós tivemos um processo de conhecimento de amizade. E aí, nesse processo, a gente começou a enxergar um ao outro aquilo que a gente tinha pedido para Deus. E foi onde nós entramos em um propósito de oração, de colocar na presença do Senhor. E se fosse da vontade de Deus, tudo ia acontecer naturalmente. E foi assim que aconteceu. 2 meses depois do nosso processo de oração, nós recebemos a bênção de começar o nosso namoro. E menos de um ano, dia 19 de fevereiro agora, eu fui surpreendida com o meu pedido de casamento. Um pedido de casamento que foi bem além daquilo que eu tinha pedido para Deus. E eu comecei a enxergar verdadeiramente o que Deus diz, que Ele nos dá mais do que a gente pede. E aquele momento do pedido do meu noivado foi surpreendente. Eu me encantei pelo noivado, eu me encantei pelo homem que Deus estava me presenteando e eu me encantei muito, muito, muito com o toque de Deus.